Certo. Obrigado, professor Márcio. Obrigado, professora Juliana, Rosane e Carla, da banca e todos os membros da audiência hoje. Eu sou o Bruno, eu vou apresentar a minha tese de doutorado do programa de pós-graduação em computação do Instituto de Informática da URGS, intitulada Knowledge Discovery in Biological Tabular Data through Machine Learning Interpretability and Visualization. Então, esse trabalho teve 3 objetivos em paralelo. Um deles foi o desenvolvimento de métodos de interpretabilidade para Deep Learning em dados tabulares. Outro foi desenvolver ferramentas de visualização de algoritmos de feature scoring. E, por fim, aplicar esses algoritmos para a descoberta de conhecimento em dados biológicos. Então, começando com uma introdução do background computacional desse trabalho, a gente tem algoritmos de feature selection, ou seleção de atributos em português, que são basicamente aplicados a dados muito grandes, com muitas dimensões, e tem o objetivo, então, de reduzir a dimensionalidade desses dados, selecionando quais atributos, quais colunas da tabela são as mais importantes ou as mais relevantes. Num contexto de aprendizagem de máquina, feature selection pode ser utilizado para melhorar a generalização dos modelos, melhorar a performance de predição, melhorar questões de escalabilidade, porque tu consegue ter menos dados, né? Então consegue rodar por mais tempo, por exemplo. E principalmente o que a gente está interessado é descoberta de conhecimento. Em qual sentido? A gente está justamente filtrando os dados que provavelmente possuem features que são irrelevantes, redundantes ou ruidosos, e a gente vai, ao final, ter quais são as features mais importantes para o problema que a gente está analisando. Normalmente, no contexto de aprendizagem de máquina, feature selection é aplicado como uma etapa de pré-processamento. Já dentro agora do aprendizagem de máquina, a gente tem a noção de aprendizagem de máquina interpretável. O que é isso? Na verdade, não existe uma definição matemática rigorosa até hoje do que seria interpretabilidade, mas algumas definições que existem na literatura é que seria o grau em que um humano consegue entender a causa de uma decisão por um modelo de aprendizagem de máquina, ou o grau em que um humano consegue consistentemente predizer qual que vai ser o resultado do modelo. Isso é particularmente importante em modelos que são considerados caixa preta. O que é um modelo caixa preta? São modelos que são, ou pela maneira como eles são construídos, pela sua alta complexidade, ou pela sua alta dimensionalidade, muitos parâmetros internos, não é trivial para um ser humano, um engenheiro, às vezes nem mesmo para os engenheiros que desenvolveram um modelo, entender como é que está sendo a tomada de decisão interna ao modelo após a aprendizagem. E é considerado que existem modelos que são mais interpretáveis que outros. Por exemplo, normalmente redes neurais, especialmente no caso de Deep Learning, são consideradas não interpretáveis, modelos caixa preta, enquanto que uma regressão linear seria considerado um modelo mais interpretável. Modelos que não são facilmente explicados, eles podem ter alguns problemas, tá? Eles podem levar à adoção de modelos que são mais simples, mas que não são adequados para o problema que está sendo tratado, e eles também, e daí podem, por exemplo, não estar adaptados para a complexidade dos dados, ter menos poder preditivo, não lidarem bem com não linearidades, e também a gente perde um pouco da questão de aprendizagem autônoma de features a partir dos dados. Agora, se a gente tem algoritmos interpretáveis, junto com esses modelos complexos, mas poderosos, como é o caso de Deep Learning, a gente poderia ter o caso de treinar um modelo sem fazer nenhuma seleção, porque esses modelos são bem equipados para aprender features por conta própria, e após o treinamento, a gente conseguiria descobrir quais foram as features do dado original que o modelo aprendeu a utilizar para suas predições. Então, isso poderia tanto servir para remover as features que não seriam úteis e aí melhorar os dados no futuro treinamento. Também serve para validação e melhoria do modelo, porque a gente consegue entender se o modelo está usando dados considerados corretos ou não. Mas também serve para a questão de descoberta de conhecimento, onde os humanos ainda têm uma noção limitada do problema.
Então, o algoritmo estaria nos ajudando a apontar direções do que é importante nos dados. Então, focando agora especificamente em redes neurais, eu trago aqui um exemplo de 5 perguntas que a gente poderia fazer para tentar entender um modelo que já foi treinado, nesse caso, em imagens de animais. E daí a gente está pensando agora na classe cachorro. Então, a gente pode perguntar como é que são as ativações internas da rede, o que seria dentro do dataset um bom exemplo de um cachorro, segundo a rede, o que a rede poderia gerar de imagem prototípica de um cachorro, que seria essa imagem do meio, se eu alterar a imagem, como é que isso afeta a saída da minha rede, então, através de oclusão, por exemplo, removendo partes da rede, ou o que está em negrito aqui, que é o foco do nosso trabalho, que é quais partes da imagem representam para a rede o que faz dela um cachorro, né? Então, teria, por exemplo, um heatmap ali, e daí os pixels relacionados ao cachorro seriam os que estariam mais coloridos. Existem vários algoritmos para esse tipo de tarefa. O que a gente está utilizando na minha tese é o Layer-Wise Relevance Propagation, ou LRP, que funciona através de 2 passagens por uma rede neural já treinada. Então, na primeira, a gente tem a feed-forward, que vai do input para o output, e é uma passagem de predição tradicional, normal, e daí onde acontece a explicação é na passagem backward, ou de trás para frente, né? Que a gente começa na saída da rede neural, para aquela entrada específica, e vai retropropagando um sinal de relevância, camada a camada, que é proporcional aos pesos dos neurônios, desculpa, aos pesos das conexões e às ativações dos neurônios. Então, aqui, imagine que o fluxo está indo da saída para a entrada, e quanto mais vermelho, maior a relevância naquele neurônio específico. Isso pode ser feito através de diferentes regras de propagação. Aqui tem um exemplo delas. Todas elas são proporcionais à ativação do neurônio e ao peso das conexões, e elas são sempre escaladas de acordo com o total possível de relevância, ou seja, em cada camada, a quantidade de relevância total do modelo não muda. O que acontece quando eu chego na camada de entrada? Eu vou ter o sinal de relevância para cada neurônio de entrada. Cada neurônio de entrada está associado a uma feature específica do meu dataset, e eu conseguiria, então, uma noção de quão relevante é cada entrada. No nosso trabalho, a gente está utilizando essas 2 regras de propagação de relevância, que é a chamada alfa-beta e a W quadrado. A W quadrado é utilizada apenas na camada de entrada, e ela leva em consideração apenas os pesos iniciais. A alfa-beta, que está no resto da rede, primeiramente, ela tem uma separação entre pesos positivos e negativos, porque se assume que os pesos negativos seriam um sinal de contra-relevância, ou seja, eles dizem contra a predição do modelo, e, novamente, né, proporcional aos pesos da rede e às ativações dos neurônios. Então, aqui um exemplo de LRP sendo aplicado num dataset que é separação de quadrados e círculos. Nesse caso aqui, seria o heatmap da visualização da classe quadrado. Então, a gente vê que os pixels representando um quadrado estão com uma relevância bem alta, pixels do fundo, que não tem nenhuma importância, estão em verde aqui, que seria uma relevância 0. E o interessante é que os círculos azuis, os círculos estão em pixels azuis aqui no heatmap, ou seja, eles estão dizendo que esses pixels estão dizendo contra a classe quadrado, e a gente vê que os pentágonos, por serem, digamos, um meio termo, eles têm um sinal de relevância misto. Então, a gente conseguiria interpretar a saída da rede neural através desse tipo de heatmap. LRP tem as suas aplicações em dados biológicos, por exemplo, análise de classificação de Alzheimer e de tumores. Mas isso tudo é focado em dados de imagem. E a gente, como eu disse, está focando em dados tabulares. Então, só uma breve explicação, qual que é a diferença. Um dado tabular, como está aqui embaixo, é basicamente uma tabela. Cada linha é uma amostra do meu dataset, cada coluna seria uma feature ou um atributo daquele dataset. Esses atributos, eles podem ser de diferentes tipos, por exemplo, categórico, numérico, binário, terem escalas diferentes, e o importante é que cada coluna representa sempre a mesma feature, então eu posso reordenar as minhas features sem prejuízo de sintaxe ou semântica
do dataset. Enquanto que, por exemplo, um dado de imagem, um dado de texto, vídeo, áudio, ele traz diferenças. Por exemplo, existe uma ordem intrínseca das entradas. Se eu tenho aqui a imagem de uma abelha, eu não posso simplesmente reordenar os pixels e esperar que eu vou ainda ter a imagem de uma abelha. E também eu posso, por exemplo, aqui fazer uma inversão da imagem, e daí eu vejo que os pixels que antes representavam a antena da abelha agora representam apenas o fundo. Então, essa é a diferença de dados tabulares para dados de imagem, por exemplo. Por que a gente está focando em dados tabulares? Tá? Dados tabulares, via de regra, eles recebem menos atenção da comunidade, tanto de interpretabilidade quanto de deep learning. Isso até porque é um dos poucos domínios ainda que não foi, entre aspas, dominado por deep learning em termos de classificação, predição. Normalmente ainda o estado da arte são métodos de ensemble, por exemplo, Boost, Random Forest, até SVM. Mas isso tem mudado recentemente, então tem sido cada vez mais estudos aplicando deep learning para dados tabulares. Então, por isso é interessante que a parte de interpretabilidade acompanhe esse desenvolvimento. E também é importante porque muitos dos dados científicos e de negócios, empresas, são dados tabulares, eles são apresentados em forma de tabela. E os modelos para deep learning atuais de interpretabilidade, eles não necessariamente estão bem equipados para dados tabulares. Por exemplo, surrogate models, em geral, eles precisam de uma noção de vizinhança que não está bem estabelecida para dados tabulares, e transformers que usam a camada de atenção, que é uma forma de interpretação também. Existem já alguns transformers para dados tabulares, mas daí eles acabam focando apenas nas features categóricas e não em features contínuos, que é um problema para o tipo de dados que a gente está analisando nesse estudo, por exemplo. Então, falando neles, o grande destaque de dados para o nosso artigo, dado que é um laboratório de bioinformática, são dados de expressão gênica. Então, apenas um resuminho da biologia. Todas as células do corpo humano, ou de qualquer organismo, né, elas vão ter a mesma sequência de DNA no seu núcleo. Então, como é que cada célula, cada tecido consegue ser diferente um do outro se tem o mesmo DNA? Isso é porque são diferentes genes, diferentes porções daquele DNA que estão sendo expressos em cada tipo de tecido e, portanto, gerando diferentes segmentações ou proteínas naquele tecido específico. A análise de expressão gênica ela vai me dizer quanto daquele específico gene está sendo expresso, né, ele existe naquele tecido que está sendo analisado. E isso permite que a gente faça um estudo comparativo entre diferentes tecidos, porque vai ter diferentes expressões entre os genes. E também isso permite, então, que eu avalie diferentes condições. Por exemplo, se eu tenho um tecido que é normal, saudável, em relação a um tecido que está apresentando um tumor, muito provavelmente a expressão de diversos genes vai ser diferenciada entre esses dois grupos. E ao fazer esse estudo, eu, em tese, conseguiria, por exemplo, encontrar novos biomarcadores, que seriam potenciais alvos para estudo de novos métodos de diagnose, prognose e tratamento de câncer, por exemplo. Então, aqui uma das primeiras tecnologias para fazer análise de descobrir, né, a expressão gênica foi o microarranjo. Então, aqui tem uma imagem do que é um microarranjo, cada pontinho aqui seria relativo a um gene, e quanto mais brilhante o ponto, mais expresso o gene estava naquela amostra. Então, a gente tem alguns problemas computacionais referentes a esse tipo de dado. Um deles é a classificação desses dados, e daí, nesse caso, uma classe seria a condição, por exemplo, um tecido que está com doença e um tecido que está saudável. A amostra seria, né, um pedaço ali de tecido humano que está sendo analisado. A feature ou atributo é um gene, e o valor dessa feature para uma amostra é justamente qual é o valor da expressão gênica. Em geral, isso é um problema de aprendizado supervisionado, né, para classificação, e uma característica que normalmente tem poucas amostras e muitas features, que pode levar a problema de overfitting, e normalmente é utilizado para ferramentas de diagnóstico automatizado. E daí eu também tenho o problema da seleção gênica, que daí, lembrando, né, eu falei de feature selection, basicamente, esses dados de expressão gênica, normalmente eles têm milhares de colunas que eu quero analisar, e apenas um subconjunto dessas colunas é realmente útil e importante para o problema ou para o tipo de doença que eu estou analisando naquele momento. Eu tenho a expressão gênica de
50, 100 mil genes, mas, na verdade, eu estou querendo entender ali o funcionamento de 100 deles, por exemplo. Então, é um plano de redução de dimensionalidade que eu poderia resolver com feature extraction, feature selection ou feature scoring. Feature extraction não cabe nesse problema, porque a gente quer manter as dimensões originais. Então, feature selection, feature scoring. Feature scoring é basicamente algoritmos que vão me dar um valor de importância para cada feature. Então, eu consigo usar feature scoring para depois fazer feature selection. E, como eu disse, isso pode levar a descoberta de conhecimento. E daí aqui eu entro numa questão que a gente começou a analisar a literatura de feature selection aplicada a dados de expressão gênica, e tem esse artigo de revisão de Engelhard de 2016, que eles revisaram os artigos de 5 anos anteriores, então ali de 2011 a 2016, para ver o que tipo de algoritmo estava sendo utilizado, mas eu destaco aqui porque tem esse pequeno parágrafo dizendo assim, quais foram os datasets mais utilizados pelos artigos revisados. E daí a gente vê que, curiosamente, esses datasets eram todos, assim, 1999, 2002. Ou seja, já há mais de uma década de uso. E tem um outro artigo anterior, 2014, Bolon e Canedo, que também tinha resultados semelhantes. Esses artigos, eles não estavam revisando a utilização dos datasets em si, eles queriam ver uma revisão da literatura de feature selection aplicada à expressão gênica. Mas a gente ficou interessado em analisar por que esses datasets são tão antigos em modelos, em algoritmos sendo propostos em 2016. Então, a gente fez a nossa própria revisão. A gente revisou manualmente 1.284 artigos de 4 bases de artigos diferentes, tá? E a gente começou a encontrar alguns problemas. Então, só um resumo aqui, por exemplo, 32% desses artigos de feature selection aplicados à expressão gênica apresentavam citações indiretas, ou seja, eles não referenciavam os datasets originais. Eles referenciavam artigos que referenciavam outro artigo e daí podia ter uma cadeia de artigos. 7,7% desses artigos tinham links quebrados, que não funcionavam, e 5,1% desses artigos sequer tinham as referências para os datasets que eles estavam utilizando, que é um grande problema numa questão de reprodutibilidade. A gente foi ver, então, a gente revisou esses artigos todos entre o período que foram publicados entre 2010 e 2020, então 11 anos de publicações de feature selection. E a gente viu que os artigos mais utilizados são esses 11 que estão na tela aqui. E a gente vê, ó, o mais antigo, 1999, o mais recente, 2002. E chega o caso que Golub et al., que é um artigo é um dataset de leucemia de 1999, ele aparece em 40% de todos os artigos revisados de feature selection. Ou seja, 40% desses artigos estavam usando Golub et al., que foi um dos, se eu não me engano, acho que é o segundo dataset criado para esse tipo de aplicação na história. O primeiro foi o de Alon, de câncer de cólon. E a gente vê que a utilização desses datasets ela é meio que constante, né? Tem essas flutuações naturais, mas não é que eles estavam sendo muito utilizados em 2010 e foi reduzindo. Não. Até 2020 eles continuam sendo muito utilizados. E daí aqui, se a gente fizer a visualização de todos os artigos que a gente analisou, para todos os datasets que esses artigos estavam utilizados. Então, no eixo X aqui, eu tenho o ano de publicação dos artigos. No eixo Y, eu tenho o ano de lançamento dos datasets utilizados por esses artigos. Então, cada ponto aqui, nesse primeiro gráfico, é qual foi o ano do dataset mais recente utilizado pelos artigos, por exemplo, publicados em 2010. E esse gráfico da direita seria análogo, só que daí são os artigos, os datasets menos recentes utilizados pelos artigos. E daí o que a gente vê é que de 2010 a 2020, nos dois gráficos, a tendência é a continuação da utilização dos datasets mais antigos. Ou seja, em 2020 se continua utilizando datasets de 1999. Ou seja, mais de 20 anos de distância entre o dataset e o algoritmo novo sendo proposto, apesar de todas as mudanças. A gente vê que esse problema é mais acentuado em artigos da computação e engenharia. Como é que a gente fez isso? É que na base do Explorer, que é da IEEE, normalmente são artigos relacionados à engenharia, ciência da computação e matemática. Enquanto no PubMed são artigos relacionados à medicina, biologia. Então a gente vai ver, existe esse problema nos dois, mas é mais acentuado na base de artigos vindos da computação, que é a utilização de datasets mais antigos.
Tá, qual que é o problema disso? Aqui eu tenho uma linha do tempo do desenvolvimento de tecnologia de expressão gênica. A gente está aqui, né, 2023 agora. Esses datasets que a gente está vendo, eles meio que param em 2002, a maioria deles, certo? Em 2002, não tinha nem saído o final do projeto do genoma humano. Muitas tecnologias de tanto o microarray quanto o RNA-seq, que veio depois e meio que está substituindo, já substituiu o microarray, surgiram depois. Todas as, tipo, as empresas que fabricam esse tipo de tecnologia, a Illumina, a Agilent, elas foram fundadas em 1908, 1909, ou seja, na mesma época que esses datasets originais estavam saindo. Então, muitos desses datasets estão sendo utilizados hoje, 2023, para validar algoritmos novos, eles já são obsoletos. E muitos artigos utilizam só esse tipo de dataset. Então, esse é um grande problema. Além disso, a gente viu que entre os artigos, entre os bancos de dados utilizados para acessar esses datasets, em 2014, o Bolon Canedo listou quais seriam os mais utilizados. A gente vê que hoje, várias dessas bases de dados já estão inativadas, ou seja, tem um grande problema de reprodutibilidade aí também. E, por fim, a gente analisou esses datasets específicos e a gente encontrou que tem amostras que já são conhecidas, que estão com problemas de classificação. O tamanho desses datasets não é o que se espera de um dataset atual. Alguns desses datasets eles já vinham pré-filtrados, e daí estaria fazendo uma análise de filtragem em cima de um dataset que já foi filtrado por outro algoritmo, sem levar isso em consideração. Alguns desses datasets são trivialmente separáveis, ou seja, é uma redundância muito alta de quais subconjuntos de genes eu posso usar para separar perfeitamente esses datasets. E tem uma falta de diversidade também na literatura, porque basicamente todos os datasets são de humanos e câncer, sendo que existem várias outras doenças podendo ser analisadas, outras condições e outros organismos, né? Então, a gente fez um artigo descrevendo essa revisão e, no final, a gente listou algumas recomendações, que é, por exemplo, a questão da citação dos dados originais, descrever características, mas o principal é realmente utilizar dados atualizados, né? Essa é a grande questão, dados diversos e atualizados para validar algoritmos modernos. E também um trabalho que foi desenvolvido pelo laboratório foi o Comida, que é justamente uma base de dados aberta para dados de expressão gênica de câncer, pensados para análise de algoritmos de aprendizagem de máquina, de feature selection, do qual eu fiz parte também do desenvolvimento. Tá. Então, lembrando, falando desses dados todos, isso aqui é o que esses dados parecem se vocês fossem olhar para eles no computador. É uma tabela, isso aqui é só um recorte da tabela, né? Uma tabela enorme, como eu disse, pode ter milhares de colunas, normalmente centenas de linhas, com valores aí numéricos, e a gente quer analisar esses dados, né? No nosso caso, utilizando redes neurais. Então, para isso, a gente queria desenvolver um método que permitisse a interpretabilidade de redes neurais nesse tipo de dado. Qual que é o motivo? Dados tabulares, normalmente, eles são heterogêneos, que é um problema para vários algoritmos de interpretação. E LRP, que é o algoritmo que a gente está usando, ele perde seletividade se eu tenho camadas fully connected, que é justamente o tipo de camada esperada para dados tabulares. Além disso, os dados tabulares eles têm essa ordem fixa, então isso é uma coisa que a gente pode usar a nossa vantagem. A gente quer considerar todas as features ao mesmo tempo, né? Quer considerar as interações entre as features e quer um algoritmo que seja eficiente para essa interpretabilidade. Então, se a gente, por exemplo, só rodasse um LRP, a gente teria um valor numérico para cada amostra, para cada sample, mas no fim a gente acabaria tendo de novo uma outra tabela de valores, igual, tipo, análoga à original. Então, o que a gente propôs foi o algoritmo Relevance Aggregation, que é um modelo que eu treino a rede neural, e daí eu começo a fazer análise através de novo, uma retropropagação da saída para a entrada, computando a relevância para cada amostra e para cada coluna do meu dataset. Nesse caso, cada coluna representaria um gene, fazendo as médias e agregando esses valores em relação a tanto as amostras, mas também a subconjuntos de amostras. Isso permite que a gente faça, então, chegue a uma pontuação de relevância global para o meu dataset, mas também relevâncias de cada feature de acordo com a rede neural para classes específicas do meu dataset. Por exemplo, se eu tenho
dois tipos de câncer diferentes, eu conseguiria ver o que foi relevante para um câncer e o que foi relevante para outro. E esses valores seriam sempre de 0 a 1. Tá? São valores de 0 a 1. E daí a gente tem duas perguntas a respeito de Relevance Aggregation. A primeira é se essas features que são consideradas as mais relevantes, que têm o maior score, são realmente as que têm maior relevância para o dado original, ou seja, se eu estou conseguindo fazer uma descoberta de conhecimento aí. E a segunda é se essas features, elas realmente são as que mais contribuem para a rede neural, ou seja, se o meu score de relevância bate com o que a rede pensa a respeito dessas features. Então, para isso, para a primeira pergunta, a gente trabalhou com dados sintéticos. Então, um é um dado sintético baseado em diferentes médias, né? O outro é o XOR, que é um dado binário. O XOR é essa função que está aqui na tela. E daí eu teria duas amostras, duas features que são relevantes e o resto das features seriam aleatórias. Daí, treinei uma rede neural para esses datasets, fiz análise usando Relevance Aggregation, e daí eu tenho agora um score de relevância para as minhas features de acordo com a rede neural. Então, por exemplo, aqui no problema do XOR, eu tinha duas features relevantes, essas duas features têm a maior pontuação, e as outras features aleatórias têm uma pontuação próxima de 0. A mesma coisa para o problema sintético. Eu tinha 5 features relevantes, essas são as features com maior relevância, de acordo com a rede neural, e as irrelevantes têm uma pontuação próxima de 0. O interessante aqui é ver que eu tinha 3 classes, as features relevantes para cada classe são diferentes entre si de acordo com a rede neural. Ela está dando pontuações diferentes por classe. Daí a gente fez também uma análise de acurácia de seleção, que é basicamente ver, ok, a gente sabe quais são as features mais relevantes, qual é a proporção delas que ficou nas primeiras posições, ou seja, que receberam as maiores relevâncias, e daí a gente vê que comparado com alguns outros algoritmos, Relevance Aggregation teve sempre o melhor desempenho, ou seja, conseguiu dar as maiores pontuações para as features verdadeiramente relevantes. Então, a rede neural realmente estava aprendendo regras úteis, digamos. E aqui uma visualização, eu já vou falar mais sobre como é que foram feitas, mas, basicamente, na primeira linha aqui eu tenho uma visualização usando o t-SNE do dado bruto, e na segunda linha é os mesmos dados, só que eu estou levando em consideração essa relevância a partir da rede, e daí a gente vê que a rede está separando as classes. Ou, no caso de dado set regressão, está formando um gradiente, né, dos valores mais negativos para os mais positivos. A gente também fez uma análise de uma performance de predição. O que é isso? Pegar as features com maior relevância e treinar um modelo independente apenas nessas features para ver se isso melhoraria o desempenho desse modelo. Nesse caso, era um SVM. E daí, quando a gente compara aqui, a gente vê que o SVM treinado com as features com mais relevância de acordo com a rede neural melhorou o seu desempenho em relação ao SVM com os dados brutos. Ou seja, é um modelo independente dando mais uma indicação de que essas features que a rede neural aprendeu realmente são relevantes, pois isso melhorou o desempenho de um outro modelo. A segunda pergunta era, como é que a gente sabe que essas features com mais relevância realmente batem com o que a rede neural, entre aspas, pensa a respeito dos dados? Para isso, a gente fez uma análise de perturbação desses datasets. Então, aqui eu tenho para o problema aquele sintético de 3 classes. O que a gente fez? A gente ordenou as features da mais relevante para menos relevante, de acordo com a rede, e daí começou a deletar a feature. Então, eu pego a feature mais relevante e tiro ela. Pego a segunda feature mais relevante e tiro ela também. E daí eu consigo formar essa linha azul aqui, que é o que acontece com a predição do modelo, se eu vou tirando a mais relevante para menos relevante. Então, a gente vê que tem uma queda muito rápida da predição e depois meio que fica estabilizado. Agora, o que acontece se eu fizer na ordem reversa, que é a linha vermelha? Eu começar a deletar a feature menos relevante em direção à feature mais relevante. Aí eu tenho essa linha vermelha que mostra o comportamento contrário, o desempenho da rede chega a melhorar antes de cair. No final sempre vai cair porque eu não vou ter nenhuma feature, então a rede não tem como predizer nada. A linha preta mostra o que acontece se eu fizer a deleção em uma ordem aleatória, que daí, como se espera, eu tenho uma queda intermediária do desempenho da rede, se eu deletar as features aleatoriamente. O que eu acho mais interessante, na verdade, é essa mesma análise por classe. Então, nesses gráficos aqui, cada linha, cada cor representa uma das 3 classes do meu dataset. E eu estou fazendo a deleção da feature mais relevante
para aquela classe em direção à feature menos relevante daquela classe, que não necessariamente vai ser a mesma ordem entre as classes. E daí o que eu vejo, por exemplo, na classe 0, eu começo a deletar as features mais relevantes da classe 0. A linha verde, que é a performance do modelo para as amostras da classe 0, começa a cair e as outras classes ficam estáveis. E é o mesmo comportamento para todas as classes. E daí, quando eu passo para dados do mundo real, e nesse caso a gente trabalhou com dados de câncer de mama, um dado de e-commerce e um dado de regressão, que é do Enem de 2016, a gente viu os mesmos desempenhos. Então, de novo, teve a mesma questão do SVM, teve uma melhoria, ser treinado com as features aprendidas pela rede. No caso do câncer de mama, mesma análise, a gente vê o mesmo comportamento nesse gráfico, com a diferença que levou muito mais tempo para começar a cair a performance do modelo, que dá a entender que teve em geral, uma grande redundância aqui de features, o modelo dependia de muitos gêneros diferentes para fazer análise, então leva um tempo para começar a perder o desempenho. Mas, de novo, as relevâncias por classe são diferentes em sua ordem. Ou seja, quando eu olho os gráficos, esse dataset tinha 6 classes diferentes, eram 5 tipos de câncer de mama e tecido normal. Eu vejo aquele mesmo comportamento. Então, por exemplo, eu tenho o Cancer Her aqui. Quando eu começo a deletar as features que a rede aprendeu como relevantes para a classe Her, a classe Her começa a perder performance e as outras classes ficam estabilizadas. Isso é o mesmo padrão para todas as classes. E, de novo, né, se eu faço daí visualização por classe, eu consigo ver que determinados clusters ficam melhor organizados ou não. E daí eu tinha comentado, né, dessas visualizações aqui, usando o T-SNE, então, como é que foi isso? A gente cria uma ferramenta para visualização de algoritmos de feature scoring. Lembrando, feature scoring são algoritmos que dão para cada feature do meu dataset um valor dizendo quão importante eles são. E o Relevance Aggregation, apesar de ser um método que a gente vê como de interpretabilidade de rede neural, pode ser pensado também como feature score. Então, aqui, né, tem essa questão da importância de usar esses algoritmos para análise dos meus datasets. Existem dezenas, centenas de diferentes algoritmos de feature scoring, mas não necessariamente existem métricas assim muito consolidadas para fazer análise deles em datasets que eu não conheço já qual é os dados que são realmente mais relevantes, quais são os samples mais relevantes, desculpa, as features mais relevantes. Então, nesse caso, visualização é uma ferramenta importante para que a gente consiga analisar esses resultados e tomar decisões bem informadas. E a visualização esses dados, né, lembrando, são multidimensionais, como eu disse, 50 mil features, 100 mil features, e a análise de datasets, de visualizações em 2D, por exemplo, em espaços de dimensão menor, auxiliam nessa questão de como eu interpreto o resultado dos algoritmos. Mas poucos trabalhos estavam aplicando esse tipo de ferramenta em feature scoring. Então, o que a gente gostaria de um algoritmo para visualização de feature scoring? Que ele considerasse, né, as relações não lineares entre os dados, que ele fosse agnóstico em relação ao modelo, ou seja, que ele funcionasse para qualquer algoritmo de feature scoring, que ele levasse em consideração a importância das features e considerasse, né, todas as features, porque num algoritmo de feature scoring eu estou dando importância para todas as features, da mais importante para menos importante. Então eu quero levar isso tudo em consideração e permitir, então, comparações entre modelos. Então existem diferentes modelos de visualização que atenderiam, né, esse tipo de questão, PCA, T-SNE, Smart Stripes, Map, alguns são específicos para visualização de feature selection, por exemplo, no Attribute Rise Visual, SDive, Table Heatmap. A gente acabou focando no T-SNE por ser um método não linear, que é bem estabelecido, inclusive para problemas de dados biológicos. O T-SNE, né, ele considera não linearidade nos dados. Normalmente ele preserva a estrutura local dos pontos no espaço 2D e acaba perdendo a estrutura global, ou seja, distâncias muito altas entre pontos no espaço multidimensional acabam não sendo bem representados.
assim, no espaço 2D, né, as dimensões do T-SNE não necessariamente estão representando nenhuma dimensão física original do dataset. Então, aqui só uma comparação, né, o mesmo dataset visualizado com as duas componentes principais e comparado com o T-SNE, é um dataset de expressão gênica de câncer de leucemia. Então, o T-SNE, por si só, a gente poderia usar para visualizar, mas ele não estaria nos dizendo, né, nenhuma informação sobre, sobre o feature scoring em si. Então, a gente fez uma alteração, que a gente chamou de weighted T-SNE, que é a introdução desse ômega na função de distância, do cálculo de distância dos pontos, na hora que eu estou fazendo a projeção. Então, o que está acontecendo? Quando eu calculo a distância entre dois pontos, eu meio que estou fazendo uma comparação dimensão a dimensão, e cada dimensão é uma das minhas features. O que eu estou fazendo é escalando cada uma dessas dimensões, ou a diferença de cada uma dessas dimensões, usando esse valor ômega. Esse valor ômega nada mais é do que a importância daquela feature, de acordo com o algoritmo de feature score que eu estou utilizando. Então, isso aqui vai dizer que a distância entre dois pontos dá preferência às dimensões com maior relevância. E as dimensões são as features. Então, se dois pontos são muito próximos ou muito distantes, eles estão levando em consideração mais as features mais relevantes do que as menos relevantes. E para também sumarizar esse tipo de visualização que eu vou mostrar para vocês, a gente usou o coeficiente de silhueta, que é uma métrica de separação de clusters. No caso, a gente não está usando para clusterização, a gente já conhece quais são as classes dos dados, mas basicamente um coeficiente de silhueta próximo de 1 é muito bom, e ele vai ser próximo de 1 quando os pontos a distância entre os pontos de um mesmo cluster é minimizada e a distância dos pontos dentro de um cluster é maximizada para os pontos de outros clusters, certo? Então, para fazer a análise do ACTIV-NI, a gente usou esses 6 datasets, alguns sintéticos que eu já apresentei, alguns de expressão gênica e também um de RNSEQ do córtex de camundongo. E esses todos algoritmos de feature scoring com diferentes tipos de estratégia, diferentes tipos de correlação, né, univariado, multivariado. E daí eu vou mostrar para vocês aqui nesse website interativo que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o dataset XOR. Essa primeira figura aqui é o T-SNE normal do dataset original. Então, como eu tenho muitas features aleatórias, realmente não tem como visualizar uma diferença. Mas a gente quer entender se os algoritmos de feature scoring estão conseguindo pegar que existe features mais relevantes para a separação dos dados. Então, cada projeção aqui é a projeção usando o weighted T-SNE para um feature score diferente. E daí dá para ver claramente que, por exemplo, Relief, Random Forest e Neural Networks, nesses casos, as redes neurais a gente está analisando usando o Relevance Aggregation. Elas conseguiram aprender a separação clássica do XOR. Inclusive, essa formação aqui em 4 clusters é a representação, né, de um XOR. Enquanto, sei lá, por exemplo, o SVM não aprendeu, porque está tudo misturado aqui. E esses padrões a gente viu para todos os datasets. Então, por exemplo, no dado sintético, como era um dado baseado em distribuições, o cross-coalesce, que é um método justamente para identificação de separação, se duas populações têm uma distribuição diferenciada ou não, ele conseguiu encontrar features que tinham diferença estatística e, portanto, separou bem os clusters, enquanto que outros métodos não tiveram bom desempenho. Daí aqui também no caso, né, de câncer de fígado, então alguns algoritmos de boa separação, lembrando, né, os dados originais estão todos misturados. E daí a gente consegue comparar, né, se o algoritmo de Fisher Score está separando ou não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, redes neurais, 2 clusters perfeitos. Já o câncer de próstata foi o mais desafiador para todos os modelos, tá? Nenhum deles obteve uma boa separação. E daí aqui também o dataset, aquele de RNSEQ, que era o mais... Ele tinha o maior número de features e o maior número de amostras. Então também aqui, no caso, para 3 algoritmos de machine learning, né, laço, Random Forest Neural Network, dá para ver, né, a separação entre as classes.
são os mesmos datasets. Para um dataset de regressão, a gente analisou também, então aqui é visualização usando t-SNE sem nenhuma separação, visualização usando, de acordo com a rede neural, tem esse gradiente, maior, valores mais positivos para os valores mais negativos. Aí uma questão interessante foi que a gente viu que com esse tipo de ferramenta a gente consegue identificar também outliers. Por quê? Se eu pego e faço a visualização do dataset de câncer de fígado, as amostras estão todas misturadas, os pontinhos estão todos misturados. Então, eu não consigo ver se algum ponto está numa posição suspeita ou não. Mas, agora, vejam a diferença aqui quando eu estou olhando de acordo com o que foi aprendido pelo Random Forest e o que foi aprendido pela rede neural. Tem um ponto vermelho, aqui, não sei se vocês conseguem ver com o mouse, mas tem um ponto vermelho aqui misturado com os azuis. Na rede neural, tem um ponto vermelho aqui misturado no cluster azul. O cluster azul é o tecido normal, o vermelho é o câncer de fígado. E a gente vê que esse fenômeno de ter esse ponto se repete para todos os feature scores que separaram bem os dados. E esse ponto vermelho é sempre a mesma amostra. É sempre a mesma amostra do banco de dados. Não é pontos vermelhos diferentes. A gente foi ver no dataset, e esse dataset aqui, ele foi feito a coleta foi a partir de amostras saudáveis adjacentes ao tecido primário com câncer. Ou seja, eu estou retirando a região, o tecido normal é uma região de borda do câncer. Qual é a nossa hipótese? Tá? É que houve aqui uma contaminação ou um erro de classificação e, na verdade, esse ponto vermelho aqui que está classificado no dataset como câncer, na verdade, era uma região de contorno ali e não era um tecido de câncer de fato, era um tecido normal que estava ali mais próximo, eu digo, fisicamente, do câncer. E por isso ele acabou sendo nomeado como câncer, apesar de ser tecido normal. Mas isso a gente não comprovou biologicamente, né? É uma hipótese a partir dessa análise visual. Bom, a gente fez também a avaliação dessas visualizações usando o coeficiente silhueta e algumas outras métricas, né? O KL é a métrica de otimização do t-SNE, e daí a gente fez a comparação tanto no espaço multidimensional quanto no espaço 2D, e o interessante é comparar essa primeira linha aqui, que é o coeficiente de silhueta do t-SNE sem nenhum scoring, com as visualizações de cada um dos algoritmos de feature scoring. E daí a gente vê, por exemplo, a rede neural, ela teve um desempenho, as visualizações elas estavam bem claras para a grande maioria dos datasets. E daí a gente vai ver que, de fato, por exemplo, eu vou ter um coeficiente de silhueta maior para as visualizações de rede neural do que para visualização sem nenhum feature score. Enquanto o MR foi um algoritmo que teve um desempenho não bom assim nas visualizações. Daí a gente vê que o coeficiente de silhueta, inclusive das visualizações, caiu em relação ao t-SNE normal, ou seja, ele misturou mais os dados do que separou. E daí a gente também fez uma análise com KNN, né, K-Nearest Neighbors, que é um algoritmo de classificação, usando o espaço de projeção, e daí a gente viu também que, em geral, o KNN consegue ter uma classificação maior se eu utilizo as visualizações que tiveram um melhor coeficiente de silhueta que seria o esperado. A gente também fez análise de trustworthiness, ou confiabilidade dessas visualizações, que é uma métrica para analisar se essas visualizações refletem a realidade dos dados multidimensionais, dos dados originais. Então, quanto mais próximo de 1, melhor, e a gente vê que para a grande maioria das visualizações, né, está próximo de 1, então são dados confiáveis. Essa métrica aqui é basicamente, eu pego N, eu calculo quais são os N vizinhos mais próximos de cada ponto no espaço original dos dados, e vejo se no espaço 2D eu tenho essa mesma vizinhança. O esperado é que não mude quais são os vizinhos mais próximos de cada ponto. O menor desempenho foi justamente para o mouse cortex, quando é o t-SNE normal, na verdade. Apesar de ainda ser maior que 0.5. E daí a gente propõe que o weighted t-SNE pode ser utilizado para interpretabilidade e aprendizagem de máquina, não sozinho, não por conta própria, mas juntamente com todas as outras métricas de desempenho, a própria análise de relevance aggregation, por exemplo, ver qual foi a acurácia do modelo, análise de oclusão, né, mas em conjunto com tudo isso, isso pinta assim qual é
como é que está sendo a interpretação do modelo, o que o modelo está, entre aspas, pensando a respeito dos dados. Né? Então, a gente testou alguns algoritmos de machine learning naquelas tabelas todas, né? Então, tinha Decision Tree, tinha Random Forest, Laço, SVM e redes neurais. E daí a gente vê que a gente conseguiu, então, visualizar os resultados desses modelos. Um destaque aqui que eu trago é a questão de visualização de redes neurais específicas. Então, isso aqui é a visualização do ATT-NI para o dataset XOR. E aqui é o que acontece se eu faço a visualização, a projeção da última camada da rede neural. Teoricamente, também me diria se a rede está aprendendo a separar os dados. Então, naturalmente, como a rede aprendeu a separar os dados, aprendeu a classificar bem os dados, ela está fazendo uma separação aqui. Só que eu argumento que essas projeções aqui, elas não são uma competição entre elas, e sim elas são complementares, porque usando o ATT-NI eu consigo mapear isso para a estrutura do dataset, enquanto que se eu visualizo apenas a ativação, eu vejo, ok, a rede separou os dados, mas eu não consigo ver em relação aos dados originais como é que é o comportamento disso. E daí eu queria mostrar, por final, uma última questão aqui, que foi essa análise que a gente fez do treinamento de uma rede neural visualizando com o ATT-NI. Então, cada frame desse GIF aqui é uma época do treinamento da rede neural. Eu gero a projeção para cada uma delas, e a gente consegue ver os clusters se separando ao longo do tempo, à medida que a rede neural melhora a sua performance e, portanto, aprende melhor quais são as features que estão sendo mais relevantes. Então, aqui é o dado da XOR, e aqui eu tenho para aquele dado de RNSEC, a mesma questão. Começa tudo misturado, à medida que a rede vai pegando quais são as features mais importantes, as classes vão se separando. E daí, se eu pego para todos os datasets, calculo a correlação entre o coeficiente de silhueta, que estaria me dizendo quão bem separado está o meu gráfico de projeção, minha projeção 2D, e o loss do treinamento da rede neural, que é justamente o que me diz o quão certa está a rede. Eu vejo que eles são inversamente correlacionados. O que isso quer dizer? À medida que o loss cai, isso quer dizer que a rede tem mais certeza do que ela está do que ela está classificando. Ela está fazendo menos erros. Ou seja, à medida que a loss cai, a rede faz menos erros e o coeficiente de silhueta da projeção do ATT-NI aumenta. Ou seja, quando a rede tem mais certeza do que ela está fazendo, a projeção tem um coeficiente de silhueta melhor. E por isso é inversamente correlacionado. Então, eu espero, à medida que a rede melhora, eu também espero projeções melhores. Então, é uma outra maneira de visualizar a evolução do treinamento de uma rede neural. E daí, por fim, né, como eu falei lá no começo, o nosso objetivo, um dos objetivos iniciais, era ver se a gente conseguiria fazer descoberta de conhecimento em dados dados biológicos. Nesse caso, a gente vai avaliar dados de câncer. Então, a gente pegou todos os dados sets possíveis de serem analisados do comida, que é aquela base de dados desenvolvida pelo laboratório, treinou redes neurais, calculou a relevância usando o ATT-NI, gerou os gráficos, né, usando o ATT-NI. Desculpa, a gente calculou a relevância usando o Relevance Aggregation, gerou os gráficos usando o ATT-NI. E daí a primeira comparação que eu mostro para vocês é entre os gráficos de um ATT-NI do dado bruto, e após a análise pela rede neural, a gente teve, em média, uma melhoria de 11,7 vezes o coeficiente de silhueta dessas visualizações, considerando todos esses datasets. Eu trago aqui agora uma análise mais a fundo biológica dos datasets de câncer de mama e de um dataset de câncer de cérebro. Tá? O câncer de mama é o câncer com maior incidência mundial e um dos mais mortais. Ele também era o câncer mais representado no comida. E o câncer de cérebro, ele está no lado oposto, no sentido que ele é o 20º câncer com maior incidência mundialmente, apesar de algumas variações, alguns subtipos de câncer de cérebro serem altamente letais. Então, trazendo o que eu falei lá no começo, a gente está usando datasets que são atualizados, e esses datasets eles têm diferentes características. Né? Então, aqui uma visualização de um dos datasets de câncer de mama, então, nos dados originais, clusters misturados, depois do treinamento da rede neural, de acordo com os nossos algoritmos, né, as classes estão separadas. Aqui o caso do câncer de cérebro, mesmo comportamento.
E daí a gente queria analisar biologicamente quais foram os atributos mais relevantes de acordo com as redes neurais. Para isso, a gente precisava fazer feature selection. Lembrando que o Relevance Aggregation está dando um feature scoring, ou seja, ele está dando uma pontuação para todos os genes do meu dataset. Ou seja, 50 mil genes, eu tenho valor para todos. Mas a gente viu que se a gente faz análise, se a gente ordena essas features, da mais relevante para menos relevante, em todos os datasets a gente vê um comportamento semelhante, que é o grosso da relevância está concentrada nas 100 primeiras features. Tá? A rede neural está levando em consideração principalmente 100 features em média, arredondando aqui. Então, a gente, vamos analisar as 100 primeiras features de cada um desses datasets. Analisar como? Utilizando enriquecimento funcional, que é uma técnica já bem estabelecida da bioinformática, para comparar, a gente basicamente compara o nosso conjunto de genes com o que já está descrito de conhecimento na literatura. Isso é feito através de ferramentas, né, automatizadas. E daí, no fim, por exemplo, usando Gene Ontology, eu tenho listas aqui, por exemplo, quais são os pathways, quais são as vias metabólicas mais relacionadas com o conjunto de genes que eu tinha. Nesse caso aqui, para os genes de câncer de mama. E daí a gente vê aqui que eu tenho vias que são relacionadas na literatura com câncer de mama, de fato. Então, por exemplo, eu tenho aqui a questão de vias relacionadas à reprodução, à ovulação, e a gente sabe que câncer de mama é um câncer altamente relacionado com questão de hormônios sexuais. Então, naturalmente, aqui eu veria mudanças, né, de produção de hormônio em câncer de mama, mas também em questões assim, por exemplo, crescimento, está bastante relacionado com câncer. A matriz extracelular, tá, que é feita, composta principalmente por colágeno, etc., também um ponto-chave na questão de desenvolvimento de basicamente qualquer câncer, tá? Então, não estou falando que isso aqui prova que os genes estavam relacionados ao câncer de mama. É só que isso aqui dá a entender que existe já uma conexão, é uma pista do total, tá? Quando a gente vai analisar os componentes celulares relacionados com aqueles genes, também a gente vê a mesma questão. Então, de novo, está aqui, por exemplo, questões relacionadas com a matriz extracelular, que é bastante relacionado com o desenvolvimento de câncer. E quando a gente faz a comparação com o Gene Ontology de doenças específicas, aí eu vejo que esses genes que a rede neural, entre aspas, selecionou, estão relacionados com vários cânceres, inclusive o principal deles, câncer de mama, tá? Aqui no final. Então, tem também aqui câncer de ovário, etc. Agora, passando para o câncer de cérebro, mesmas análises. De novo, eu tenho agora vias diferentes, tá, em relação às que a gente viu em câncer de mama, mas que também estão relacionadas, de acordo com a literatura, com o desenvolvimento de câncer, tanto cerebral quanto câncer em geral, metástase, etc. Então, por exemplo, câncer cerebral ele afeta a sinalização entre células. Aqui eu tenho também a questão toda de morfogênese, e inclusive dos tecidos neuronais, então isso está sendo afetado, e é muito interessante no caso do câncer de cérebro, do dataset de câncer de cérebro, que os componentes celulares que foram identificados como relacionados com aquelas features são justamente componentes da estrutura do sistema nervoso. Então, por exemplo, dendritos, células dendríticas, a questão de pós-sinapse, sinapse, projeção neuronal. Então, lembrando, o dataset em si, ele não é um dataset de células de genes relacionados ao cérebro. Os genes são genéricos, mas a rede neural encontrou genes relacionados justamente às células cerebrais. Na questão das doenças, para esse dataset, no caso, não foi bem sucedido, digamos, porque nenhum deles teve a significância estatística, ou seja, um P menor que 0,05. Eu botei a tabela aqui mais por completude. Se estendendo, também não encontrou relação ao câncer de cérebro, mas encontraria daí relação com outras doenças mentais. E daí, por fim, a gente pegou, claro, não daria para revisar todos os genes manualmente, porque seriam muitos, a gente pegou os primeiros genes com maior relevância, de acordo com a rede neural, e daí eu fiz uma
busca na literatura, usando o PubMed, dos artigos dos últimos 5 anos que relacionassem esses genes com câncer, tanto o câncer específico do dataset quanto o câncer em geral. Tá? E com uma exceção, teve um único gene que não foi encontrado na literatura relação com câncer, que é o PCDH6, mas nos outros a gente teve resultados bem interessantes, inclusive, por exemplo, o COL1A1, o GATA3, o ERBB2, o PTN. Esses genes, eles já são considerados na literatura biomarcadores para os tipos específicos de câncer. Então, a rede neural está, digamos, redescobrindo algo que já é sabido. Já outros genes, eles são atualmente, aparecem na literatura como possíveis alvos de biomarcadores, ou seja, não existe consenso, mas existem as evidências. E alguns genes, eles não estão listados. Por exemplo, aqui aconteceu principalmente no câncer de cérebro, tem genes que não estão diretamente relacionados com câncer de cérebro, mas estão relacionados com outros cânceres. Então, pode ter aí algum futuro caminho ali de pesquisa, né? Então, agora para as minhas conclusões, quais foram as contribuições desse trabalho? Tá? Uma delas foi a questão da interpretabilidade de redes neurais, o deep learning em dados tabulares, através do desenvolvimento do Relevance Aggregation, a análise do Relevance Aggregation, o desenvolvimento do Weighted t-SNE e a análise do Weighted t-SNE. A segunda foi a descoberta de conhecimento a partir de redes neurais. Então, o que é interessante disso é que as redes neurais em nenhum momento foram treinadas ou foi tentado que elas aprendessem quais eram os genes mais relevantes. A gente nunca deu isso como um objetivo para a rede neural. Ela estava simplesmente sendo treinada nos dados brutos, fazer sua classificação padrão, e a gente queria justamente ver se ela autonomamente, conseguiria aprender quais eram os features mais relevantes para o dataset e se a gente conseguiria recuperar essas informações. Eu diria que sim, através das ferramentas que a gente mostrou e dos resultados que eu acabei de descrever para vocês de câncer. E, por fim, né, aquela questão da revisão da literatura para apontar onde é que existiriam problemas em feature selection aplicado a dados de expressão gênica, que a gente tem esses problemas de dados obsoletos, e daí o laboratório, né, propôs o COMIDA. Por fim, eu tenho aqui a minha lista de publicações durante o período de doutorado. Tem também algumas publicações que estão atualmente em revisão. Esse trabalho eu apresentei em diferentes locais também. Aqui eu trago fotos do Heidelberg Laureate Forum e do EMBL PhD Symposium, ambos na Alemanha. Eu tive 2 momentos de intercâmbio durante esse doutorado, que eu gostaria de agradecer também aos meus orientadores, tanto no KIT em Karlsruhe, que é o Dr. Matthias Kraus, e aqui em Dalhousie, no Canadá, em Halifax, o Dr. Evangelos Milius. E, por fim, eu gostaria de agradecer todas as instituições e agências de fomento que possibilitaram o desenvolvimento